Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Sabem aqueles livros que além de fazer a gente dar risada, que tem uma escrita gostosa, leve, divertida, ainda assim trazem essas cenas mais calientes entre os protagonistas? O vídeo de hoje está recheado então dessas indicações. E o primeiro deles foi um dos livros nesse estilo que eu mais amei ler, que foi Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory. Aqui a gente vai ter a história de dois personagens que vão se conhecer num elevador, e aí eles vão então para um relacionamento ali de conveniência, um relacionamento fingido. Ele vai chamá-la pra acompanhá-lo no casamento da ex-namorada dele com o ex-melhor amigo dele. Ele tá sozinho, não quer ir sozinho de jeito nenhum, então ela aceita acompanhá-lo fingindo que é a namorada dele. Só que a noite acaba sendo tão gostosa que eles acabam realmente ficando ali naquela noite e começam a se ver mais a partir daquele dia. Só que cada um mora em uma cidade, eles não sabem se o relacionamento vai funcionar à distância. Mais do que tudo, esse mocinho já deixou bem claro lá no começo que ele não tá de forma alguma buscando um relacionamento. Eu gostei muito nesse livro de ver como os personagens vão passando então por aquela situação inicial de um relacionamento, de os dois estarem então pisando em ovos, sem saber o que o outro quer, o que o outro pensa, com medo de conversar, de falar o que tá sentindo, porque tem medo de ser mal interpretado, medo de acabar aquilo que eles estão vivendo. Como que principalmente marca a relação entre os dois é essa química muito forte entre eles. Então a gente vai ter essas cenas aqui mais hots acontecendo, mas tudo isso sem deixar de lado o desenvolvimento em si da relação dos dois e principalmente de tocar em assuntos um tanto quanto relevantes. Esse é um livro em que o racismo é um dos temas principais. A gente tem uma protagonista negra, o mocinho é branco e a gente percebe então na relação entre os dois também as diferenças nas visões de mundo de cada um por conta, né, de cada um deles ter uma vivência diferente por causa disso. Foi um livro que eu amei ler, que a narrativa é daquelas que me prendeu do começo ao fim e que eu amei como a autora construiu os personagens e trabalhou os temas aqui. Outra leitura apaixonante é Os Números do Amor, da Helen Hogan. Aqui a gente vai ter então uma protagonista, já que tá nos seus 30 anos, é uma profissional muito bem sucedida, mas ela tem uma dificuldade enorme com as relações humanas, isso porque ela tem a síndrome de Asperger. E acontece que ela vai se sentir pressionada a ter uma relação. Para isso ela vai acabar contratando um acompanhante para que ele possa ensiná-la a se relacionar com alguém. No início do livro eu achei que eu não fosse gostar tanto assim da leitura, porque ele fica muito voltado para a relação entre os dois, para realmente essas cenas mais calientes ali entre eles, e eu achei que o livro não fosse tão além disso. Só que a partir do momento em que a gente começa a ter um cenário familiar do mocinho mais presente aqui, então que a gente tem de fato a protagonista entrando nesse universo dele, a gente vai tendo essa relação entre os dois sendo ampliada. Eu me apaixonei pela leitura por causa de todos esses outros aspectos que a autora trouxe aqui. Sem contar que também foi muito legal a gente ver então essa protagonista que ela tem a síndrome de Asperger. É interessante a gente ver essa representatividade aqui, até porque a autora também tem a mesma síndrome, então ela trabalha muito bem esse aspecto na história. E o protagonista também é um protagonista não branco, ele é descendente de asiáticos, e é muito legal a gente ver esse aspecto cultural presente aqui na leitura também. Já entrando naqueles livros hots em que normalmente a química entre o casal surge de um atrito entre eles, daquela relação meio cão e gato, um livro nesse estilo é Um Amor de Inverno, da Carrie Elks, que é o segundo livro da série das irmãs Shakespeare. Aqui a gente tem uma personagem que é estudante de cinema e ela precisa muito de um estágio. Para isso ela aceita ser babá então dos filhos de um dos grandes produtores de Hollywood, para ver se ela consegue o estágio que ela tanto precisa. E ela vai acabar se envolvendo justamente com o irmão do dono dessa produtora, que é alguém então completamente ranzinza, porque ele tem os segredos dele ali guardados, um passado que ele não quer revelar e que ainda o atordoa muito. Esse livro é uma espécie de releitura de A Bela e a Fera. A gente tem aqui então algumas semelhanças, né, com A Bela e a Fera, a gente encontra alguns pontos de contato com essa história. É um livro muito gostoso também de você ler, que ele vai focar mesmo aqui na relação entre o casal e que vai trazer esses outros aspectos da vida de cada um deles. Também é muito gostoso a gente ver esses cenários de Hollywood, ainda que seja de plano de fundo, porque aqui no caso, então, a protagonista, ela tá indo trabalhar na época de Natal, no alto das montanhas, num lugar que é completamente frio. Então a gente vê esses personagens refugiados naquele cenário, e essa relação cão e gato entre eles também dá um tom muito divertido e gostoso pra leitura. Também, né, nesse estilo cão e gato, a gente tem o Minha Estrela Favorita, que vai trazer como personagem
personagens, uma grande estrela do futebol americano e uma investigadora que vai começar a investigar esse ex-jogador até que ele vai descobrir, não vai gostar nem um pouco da situação e vai contratar essa investigadora pra trabalhar pra ele. Só que aí quando ela começa a fazer isso, ela vai descobrir que talvez tenha algumas pessoas interessadas em matá-lo. E o gostoso desse livro, então, é que além dessa relação entre os dois, da gente ver que vão ter bastante dessas cenas também bem picantes e tal, a gente vê essa investigação acontecendo. Então esse é um Chick que vai ter esse tom aqui também de investigação policial. Pelo fato da gente ter esses dois personagens que são bem turrões também, a gente tem os embates entre eles que dão um tom divertido pra leitura e diálogos que são bem espirituosos. Outro livro nesse estilo é A Procura de Alguém, da Jennifer Probst. E aqui a gente tem uma protagonista que tem um dom, ela é capaz de sentir e encontrar almas gêmeas. Então sempre que ela está diante de casais que são almas gêmeas, ela sente essa energia. E ela abre então uma agência destinada a juntar casais. Acontece que uma das clientes dela tem um irmão que tem certeza que essa agência é uma fraude e ele vai até lá pra lutar então pela irmã. E quando ele chega lá, a dona da agência se dispõe a mostrar que o trabalho dela é muito verdadeiro e vai ter que então buscar a alma gêmea pra esse homem. Só que ela vai sentir alguma coisa ali diferente que vai indicar que talvez ela seja a pessoa indicada pra ele. Quando eu li esse livro, ele não funcionou assim tão bem pra mim, porque eu não consegui entrar ali na narrativa, eu não consegui sentir toda a magia da história. Ele é um livro narrado em terceira pessoa e talvez no momento que eu tenha lido eu tenha me sentido um pouco distante dele. Além das cenas picantes e tal, ele tem bem o desenvolvimento do casal acontecendo, é uma história gostosa de se acompanhar. E vale dizer também que meu personagem favorito do livro foi o cachorro da protagonista e eu amei ver a relação entre os dois. E por fim, mais um livro que eu amo, e na verdade não é um livro que seja considerado hot, ele tem uma cena que é assim, só que essa cena é a cena muito bem trabalhada, é o Sol em Júpiter, da Lola Salgado. E a gente vai ter a história aqui então da Sol, que é uma youtuber toda empoderada, passou por um processo de transição capilar, ajuda muitas mulheres nesse processo também, e ao que tudo indica, ela tem aquela vida, ela mostra que tem uma vida perfeita, só que na realidade, nos bastidores, a coisa não é lá muito assim. E é quando ela conhece o Júpiter que ela vai começar a questionar a própria vida dela. E é muito gostoso ver então aqui como a Lola Salgado trabalha também temáticas relevantes, de como ela traz esses pontos reflexivos pra história sem perder a leveza, sem perder a construção da química enorme que existe entre a Sol e o Júpiter. Acho que é impossível terminar esse livro sem sair daqui apaixonada pelo Júpiter. É crush na certa. Ela traz também um passado delicado da Sol e ela trabalha isso também com bastante sensibilidade. É um livro bastante divertido, daquelas leituras muito gostosas que a gente também não quer parar de fazer. E como eu falei, a única cena hot que a gente tem aqui é a cena, digna de páginas e páginas muito bem trabalhadas e que vão ter tanto essa questão da atração física enorme entre o casal, como também todo o romance que foi construído ao longo da narrativa. Se você lembra de outros Chick que tem também essa característica hot, já deixa aqui nas indicações. Eu acabo não lendo tantos livros hots assim, porque não é meu estilo favorito de leitura, mas como eu sei que tem muita gente que gosta, eu achei que seria legal produzir esse conteúdo também pra vocês. Se você gostou do vídeo, aproveita e deixa sua curtida, porque isso me ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.